Amigos da Rádio Espiritismo BH, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje trabalharemos ainda mais uma vez o capítulo 23, cujo título é Estranha Moral. A passagem em estudo será a que se encontra no capítulo 12 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, versículos 49 a 53, onde está registrado da seguinte forma, abre aspas, vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Fecha aspas. Bem, meus amigos, vamos ver algumas passagens destes versículos. Primeira parte, Jesus diz assim, vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Ora, o fogo, como todos nós sabemos, ele queima, ele purifica. De fato, Jesus veio lançar fogo nas terras dos corações. Nossos sentimentos, nossa maneira de ser, antes dele, eram um. Com ele, muita coisa precisa mudar. Não conseguimos ser cristãos, ser espíritas e continuar sendo as mesmas criaturas. Já Kardec escreve que se conhece o espírita pela transformação que se opera em sua vida. E essa transformação, podemos assim dizer, se opera através desse fogo que é o conhecimento libertador que Jesus vem trazer. E ele diz que quer que esse fogo já esteja aceso. Quer dizer, o mestre se limita à sua missão. Quantas vezes nos complicamos simplesmente porque não ficamos apenas no cumprimento das nossas obrigações, com zelo, com perseverança, mas desejamos interferir naquilo que não nos diz respeito? Qualquer pessoa que ouve a mensagem de Jesus, lançada está a semente em seu coração. A partir desse momento, a pessoa pode permanecer na mesma posição em que está, cometendo os mesmos erros, todavia, não se sentirão tão à vontade quanto anteriormente, porque agora ela já ouviu a mensagem. Não os pratica, aqueles erros, com a mesma paz de consciência que praticava anteriormente. Sabe o que é isso? É o fogo purificador que já está agindo em sua consciência, em seu coração, à sua revelia, malgrado seu. Quando nos conscientizarmos da presença de Jesus, da presença desse fogo em nós, reconheceremos a necessidade urgente e imperiosa de transformação. Nós mesmos dirigiremos esse fogo e o colocaremos sob controle. Na passagem seguinte, Jesus diz, importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Bem, a doutrina espírita nos ensina que Jesus não é Deus, mas que também é uma criatura muito, mas muito evoluída. Tanto é que lhe foi entregue, lhe foi confiada a organização, a administração,
a gestão do nosso planeta. Batismo significa ainda prova para nós, uma prova na qual não sabemos como iremos nos comportar. O batismo, para Jesus, era a missão de que ele estava investido, cujo êxito, obviamente, dependeria do uso do seu livre-arbítrio. Quando ele fala que se angustia até que venha a cumprir-se, está se referindo à angústia provocada pelo desenvolvido senso de responsabilidade. Mais do que ninguém, Jesus sentiu o peso do empreendimento que ele tinha em mãos. Tinha noção das dificuldades. Sentiu-se aliviado na hora de entregar o seu espírito na cruz. Embora fosse numa cruz, Jesus finalizava de forma gloriosa e vitoriosa sua missão, porque estava com a consciência tranquila por haver cumprido o seu dever. Na passagem seguinte que estamos estudando, temos lá os versículos que dizem: Cuidai vós que vim trazer paz à terra, não vos digo, mas antes a dissensão. Bem, cuidar é pensar, imaginar, supor, nesse contexto. Até Jesus, muitos estavam habituados ao erro, à mentira. Ele trouxe o que é certo. Ele trouxe a verdade. Ele é a luz nas trevas. Era natural que se esperasse a reação. Ele não trouxe a paz interior porque a sua doutrina não se acomoda ao erro. A paz, ela é conquistada. No campo exterior, quem a apresenta fica na obrigação de ser tolerante e de ser compreensivo. Fica na obrigação de perdoar, de conquistar a paz com o próprio esforço, sempre na base da renúncia. E quando ele fala em dissensão, dissensão é divergência, é contraste, é desarmonia. E tudo isso pode existir tanto no aspecto interior quanto no exterior. Em se tratando de interior, podemos dizer que a doutrina de Jesus é nova sob muitos aspectos. Fala de ausência de egoísmo, de entendimento, de renúncia, de perdão incondicional. Naquela época, sendo nova, ela tinha que desalojar tudo o que havia de velho, tudo o que havia de superado no nosso próprio íntimo, na nossa intimidade. Daí a falta de entrosamento. Já no que se refere ao campo exterior, como muitos desejam continuar como estão, passam a constituir obstáculos para o progresso de outros. Jesus e sua doutrina são estranhos e são indesejáveis por enquanto para muitas pessoas. E finalizando, o mestre diz: porque daqui em diante 5 estarão divididos em casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Aí ele fala do filho com o pai com o filho, a mãe com a filha com a mãe, sogra com nora e nora com sogra. Bem, podemos dizer o seguinte: na casa íntima do coração, temos aí, nesse contexto, o choque de sentimentos, de experiências. Na mente, o choque de ideias, erro e virtude, treva e luz. Devemos, entretanto, nos conscientizar de que será inevitável a vitória da virtude, da luz, da verdade. Já no campo exterior, a luta existe levada a efeito pelas trevas, tanto por parte de encarnados quanto de desencarnados. Compete àquele que se renova, ao cristão, ao espírita, compreender, perdoar e continuar perseverando no bem, sofrendo a guerra, mas sem participar dela. E aí temos 3 contra 2 e 2 contra 3. Essa parte do versículo nos dá a entender que, se num local prevalece a discórdia e noutro prevalece a paz,
até que esta última, a paz, seja inteiramente vitoriosa, não promovendo mais vítimas, mas sim vitoriosos sobre as próprias imperfeições. Quando ele fala sobre a divisão de pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, e aí nós temos também nora e sogra, sogra e nora, nós vemos aqui um claro problema de evolução. Por nos transformarmos em pedras de tropeço uns para os outros, vamos nos burilando com vistas à renovação espiritual. Para minorar a situação no campo físico, muito ajudam os fatores básicos da gentileza. Nesse contexto, podemos perceber que os elementos masculinos indicam ação e reação no campo da razão, e os elementos femininos indicam também ação e reação, porém, no campo do sentimento. Pai contra filho, causa contra efeito. Quando o efeito foge ao controle da causa, gerando problemas. Exemplo, um pai materialista cuida da cultura do filho e este, tirando deduções morais do conhecimento, acaba se tornando religioso, aceita Deus e procura orientar-se por suas leis. Filho contra pai. Temos aí o efeito contra a causa. O filho representando inovação, se levantando contra ideias antigas, promovendo dissabores. Mãe contra filha. Temos a mãe, causa, dando curso a tradições, preconceitos, superstições contra a filha, que deseja se libertar. Filha contra a mãe. Temos a filha, efeito, em processo de renovação contra a mãe, que é causa, que permanece cristalizada. E temos ainda os efeitos colaterais. Sogra contra nora. É o desejo de domínio que não tem razão de ser. Nora contra sogra. É a luta pela autoafirmação. Assim sendo, meus amigos, tudo se verifica muito mais no campo interno de cada um, porque no campo externo compete ao mais esclarecido compreender, aceitar, ser tolerante, perdoar e não dar curso a qualquer tipo de dissensão. Vimos em outra parte do nosso estudo, nos comentários de Allan Kardec, que quando Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada e o fogo, o próprio Allan Kardec até questionou: será possível que Jesus tenha pronunciado estas palavras? E o próprio codificador da doutrina espírita respondeu que sim, ele não apenas as pronunciou, como elas, inclusive, dão testemunho de sua alta sabedoria. Este é o conflito que existe, a oposição que há entre as ideias novas que chegam em contraposição às antigas que já existem. As ideias novas, vias de regra, sofrem uma oposição muito forte. E nós nos lembramos, inclusive, de uma passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, os versículos 38 e 39, passagem esta conhecida como o Conselho de Gamaliel, o grande mestre de Saulo de Tarso, futuro apóstolo Paulo. Gamaliel diz assim, abre aspas, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Fecha aspas. O que isso quer dizer? Olha, os apóstolos de Jesus foram presos pelo Sinédrio e eles estavam ali sofrendo, inclusive, ameaça contra a própria vida, porque os fariseus eram totalmente contrários às ideias trazidas por Jesus. E é aí que entra a sabedoria e a nobreza de Gamaliel ao dizer aos seus colegas do Sinédrio:
Olha, vamos deixar esses homens realizar o trabalho que lhes compete, porque se esse trabalho não for de Deus, daqui a pouco isso aí vai passar, vai se desfazer por si só. Mas se esse trabalho for de Deus, nós vamos nos achar combatendo algo que verte do próprio Criador. Vamos estar em erro. Então vamos aguardar antes de nos opor de forma ferrenha às novas ideias. Vamos primeiro avaliar, analisar com muita calma, tranquilidade, bom senso, prudência, com muita sabedoria. Quando mataram Jesus, acharam que matando o homem matariam também a ideia. Mas a ideia sobreviveu e se expandiu. Por quê? Porque ela é verdadeira. E podemos perceber que a mensagem cristã promoveu uma radical mudança no pensamento religioso. Antes de Jesus, todos tinham uma visão de Deus como sendo um guerreiro, tínhamos a pena de talião, tínhamos o sacrifício de animais, rituais exteriores, ódio aos adversários. Com Jesus tudo isso mudou. Nós temos Deus como um Pai amoroso, temos como templo o coração, a nossa religião é o amor, o nosso culto é o culto ao bem. E as numerosas seitas cristãs, surgidas em virtude das mais variadas interpretações acerca dos ensinos do Mestre, elas estão sempre por aí se digladiando, brigando, todas pretendendo possuir exclusivamente a verdade e se esquecem da prática, da vivência da caridade e da fraternidade. Já vimos com Kardec que a culpa disso não é da doutrina do Cristo. A culpa disso é dos homens invigilantes que lideram os seus fiéis como cegos conduzindo outros cegos. O Espiritismo também travou os seus combates. No início eram os ataques, depois, como não surtiram os efeitos desejados pelos seus opositores, vieram as ironias na tentativa de ridicularizar a doutrina espírita. Por fim, para muitos, veio a aceitação. Temos no Sermão do Monte os bem-aventurados, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que pacificam, ou seja, aqueles que restituem a paz, que apazigua, que tranquiliza, é o amigo da paz, ou é o que procura a paz, sem agitação, com serenidade. Mas aí, para o homem do mundo, o conceito de paz é diferente. Para ele, ter paz é ter garantias exteriores. Já para o espírita, ter paz é ter conhecimento, é buscar o aperfeiçoamento de si mesmo, é ter a consciência tranquila por estar fazendo tudo ao seu alcance para se ajustar aos desígnios divinos, às leis divinas. Com o Espiritismo aprendemos que paz, felicidade são conquistas individuais. Jesus, ele trouxe para todos nós impulsos renovadores, capazes de deflagrar a luta regeneradora, a batalha do aperfeiçoamento íntimo, tanto intelectual, quanto moral, quanto espiritual. Buscar a paz da ociosidade é desviar-se da luz. Jesus não trouxe a paz ao mundo exterior, mas ele trouxe os meios para que cada um de nós possa obter a paz na sua intimidade. E qual que é o preço? O preço é a luta pela reeducação individual, é o trabalho, é o estudo, a renúncia, a humildade, o esforço, a perseverança. E com isso vamos percebendo, em meio às ações e reações do dia a dia, que nos é possível medir a paz já conquistada em vários momentos.
Vimos nos nossos estudos a questão dos conflitos familiares, ou seja, as convicções religiosas das famílias e a postura do novo adepto do Espiritismo. Temos o homem contra seu pai, evidenciando as lutas de posse de novos conceitos contra ideias cristalizadas num saber eminentemente intelectual. Temos a filha contra a mãe, sugerindo as dissensões nos campos mais profundos dos sentimentos que alimentamos. E temos a nora contra a sogra. A nora, como esposa, está sujeita ao marido. Representa assim um misto de razão e sentimento contra a sogra, que por sua vez simboliza a tradição, o preconceito arraigado, as relações estabelecidas pela posição momentânea do ser no contexto social. Jesus sugere a instauração de padrões renovadores contra as facções ultrapassadas das convenções humanas. E o Espiritismo, por sua vez, representa o próprio Cristo de volta aos nossos corações, reforçando a necessidade de instaurarmos padrões renovadores contra as nossas posições cristalizadas do passado. O Mestre veio pôr fogo na terra com sua doutrina, que abalaria os abusos, preconceitos e tradições sustentados pelos escribas, fariseus e sacerdotes orgulhosos e ambiciosos de todas as épocas. E ele queria que esse fogo estivesse bem aceso, para que os homens se agrupassem ao seu redor a fim de aprenderem, praticarem e divulgarem seus ensinamentos. Tudo isso, meus amigos, nos faz surgir algumas reflexões que deixaremos para que possamos pensar nos próximos dias. O que estamos fazendo com a espada do conhecimento interior trazida por Jesus? E com o fogo, estamos queimando as nossas imperfeições? Estamos nos purificando? Lembremo-nos do bom combate dito por Paulo de Tarso, a reforma íntima. É essa espada da verdade que nos dá condições de discernir e separar o que é bom do que é mal. Para separar o joio do trigo, utilizemos a espada da sabedoria, a espada do conhecimento. Para queimar o joio, queimar as nossas imperfeições, utilizemos o fogo da transformação, queimando essas imperfeições a fim de abrir espaço para adquirirmos novas virtudes. E por fim, devemos pensar: os ensinamentos espíritas têm surtido efeito em nossas vidas? O que temos feito com essa gama de conhecimentos que a doutrina espírita nos traz?